Olá, tudo bem? Eu sou a professora Nandeara, sou professora da Rede Municipal de Palmas. Este ano estou como professora do 5º ano na Escola Municipal Monteiro Lobato. Vou estar junto com vocês para trabalharmos o componente curricular de língua portuguesa. Hoje nós já estamos na nossa 34ª aula de língua portuguesa. Então vamos iniciar nossa aula? Então venha comigo. Uma pequena revisão da aula passada. A história em quadrinho compõe por enredos narrados em quadros por meio de uma linguagem verbal e não verbal. Vimos que os recursos gráficos são de suma importância para a compreensão da leitura. Para podermos entender melhor a história em quadrinho, precisamos observar atentamente a esses recursos gráficos, que são vários. E hoje nós vamos nos atentar aos sinais de pontuação. Acompanhe comigo. Nas histórias em quadrinhos, os sinais de pontuação apresentam de formas variadas, reforçando a voz do personagem e indicando o modo como ele revela seus sentimentos, com raiva, espanto, alegria, tristeza ou dúvidas. Perceberam o quanto é importante os sinais de pontuação? É através deles que vamos observar, vamos entender como que aquele personagem está se expressando. Nós vamos começar pela vírgula. Ah, professora, e a vírgula influencia no entendimento da tirinha? Influencia, porque ela tem várias funções dentro do texto. Acompanhe comigo. A vírgula é um sinal de pontuação que marca uma pausa de curta duração e é utilizada para separar termos dentre uma oração ou oração dentro de um período. Dois exemplos de utilização da vírgula. Separar o vocativo, quer separar aquela pessoa que eu estou chamando. Por exemplo, Marília, vá à padaria comprar pães para o lanche. Observaram a vírgula após a palavra Marília? Essa palavra Marília é a pessoa. Eu estou chamando a Marília. Então eu preciso separar. Eu uso a vírgula para separar o nome da pessoa que eu estou chamando. Nós falamos que é separar o vocativo, né? Marília, vá à padaria comprar pães para o lanche. Outro exemplo, separar elementos de uma enumeração. Meus bolos prediletos são os de chocolate, coco, doce de leite, nata e morangos. Observaram que após cada sabor eu utilizei a vírgula? Para quê? Para separar os sabores, para separar quais são aqueles sabores que eu gosto. É uma enumeração. Eu estou enumerando os sabores do bolo que eu gosto. Então é necessária a utilização da vírgula. Vamos continuar. Agora, nós vamos observar dentro da história em quadrinho a utilização da vírgula. Vamos ver em que momento que a vírgula foi utilizada. Acompanhe a leitura. Ei, Lúcio, por que você lê tanto? Por que você respira tanto? Liga não. Intelectuais costumam responder perguntas com outras perguntas. Observaram? Lá no primeiro quadrinho, nós temos uma vírgula. Quando o personagem fala, ei, Lúcio, esse ei é o vocativo. Está sendo utilizado para separar o vocativo. Ei, ele está se referindo ao Lúcio. Ei, Lúcio, por que você lê tanto? Né? Então aí, nós utilizamos a vírgula para separar o vocativo. Certinho? Dúvida? Não, né? Professora, mas você percebeu o tanto de sinais de pontuação que apresenta dentro da história em quadrinho? Dentro da tirinha? Percebi. Você percebeu também? Viram quanto de sinais de pontuação tem dentro dela? Vamos continuar observando? Agora nós vamos para as reticências. Quando utilizar as reticências e para que servem as reticências dentro de uma história? Um quadrinho, por exemplo. Vamos ver? Acompanhe. Usa-se para indicar dúvidas ou excitação. Sabe?
Preciso confessar uma coisa. Naquela viagem, gastei todas as minhas economias. Então, após a palavra sabe, tem as reticências. Ele está dando como se fosse falando com dúvida, né? Ele tivesse como se fosse perguntando para outra pessoa. Sabe? Preciso confessar uma coisa. Então, esse sabe é como se ele estivesse fazendo uma pergunta, não é? Então, ele não usou ponto de interrogação, mas utilizou as reticências, porque não terminou ali. Conseguiram identificar? Outra intenção. Interromper uma frase incompleta sintaticamente. Olha o exemplo. Talvez se você pedisse com jeitinho. Viram os 3 pontinhos no final da frase? Quer dizer que tem uma intenção, né? Interrompeu a fala antes de finalizar a frase. Você viu que ainda tinha algo a mais para completar na frase, né? E não foi completado. Então, usou as reticências para demonstrar isso. E outra forma de utilização das reticências, muito utilizado na história em quadrinho, é concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão. Ou seja, quando eu dou uma pausa, mas ainda vou complementar a minha fala. Quer dizer que a minha fala não terminou ali. Muito utilizado na história em quadrinho essa terceira opção. O personagem começa a falar, dá uma pausa e depois completa a sua fala. Vamos observar dentro da história em quadrinho. Acompanhe. Você me ama, pai? Claro que amo, Calvin. Você me ama mesmo se eu fizesse algo ruim? Bem, claro que eu. Mas algo muito ruim. Calvin, o que você fez? Observaram? Conseguiram entender e viram reticências aí? Em qual quadrinho eu utilizei as reticências? No terceiro quadrinho, não é verdade? Quando ele vai responder para o Calvin, bem, claro, depois do claro, 3 pontinhos, quer dizer que ele não finalizou seu pensamento. Que 3 pontinhos, as reticências, quer dizer que ele ainda não finalizou. Então, aí nessa historinha, nessa tirinha, foi utilizada reticências antes, né, mostrando que o personagem não completou a sua fala, não completou o seu raciocínio. Conseguiram entender? Compreenderam? Que bom! Terminou por aí? Não! Outro sinal de pontuação também muito utilizado na história em quadrinho é o ponto de interrogação. Vamos lá? Acompanhe! O ponto de interrogação é um sinal de pontuação utilizado no final de perguntas, ou seja, de frases interrogativas diretas. Ponto de interrogação com ponto de exclamação. A gente vê bastante nas histórias em quadrinhos. Quando é o ponto de interrogação sozinho, já sabemos que é uma pergunta. Mas também podemos observar o ponto de interrogação junto com o ponto de exclamação. O que isso significa? Enfatizar uma pergunta ou expressar surpresa, indignação. Então, quando eu tenho um ponto de interrogação e exclamação juntos, eu posso estar mostrando, transmitindo que eu estou com dúvida, mas também que eu estou surpreso com aquilo, né? Ou indignado com aquilo. E com certeza, várias histórias a gente pode perceber isso. Olha um exemplo. Como você pode achar isso de mim? Ele está admirado, está surpreso e também está fazendo uma pergunta. No final, nós temos o ponto de interrogação e de exclamação. Outra situação, ponto de interrogação com reticências. Quando a pergunta envolve dúvidas. Olha um exemplo. O que Maria está fazendo ali? Quer dizer que está com muita dúvida, não está entendendo o que ela está fazendo ali, né? Então, nós temos o ponto de interrogação e as reticências. Vamos observar novamente a tirinha com os pontos de interrogação. Acompanhe. A mesma tirinha que nós utilizamos para observar a vírgula. Ei, Lúcio, por que você lê tanto? O que nós temos no final? Um ponto de interrogação, porque ele está perguntando. E o Lúcio responde, porque você respira tanto?
outro sinal de interrogação. E nós temos aí o outro personagem com o balãozinho, 3 pontos de interrogação dentro. O que significa isso? O que transmite para mim, leitor, esse balãozinho com os pontos de interrogação? Mostra que o leitor, que ele, o personagem, não entendeu a resposta. Ficou com dúvida naquela resposta, não compreendeu por que ele fez aquilo, né? Então dá a intenção de dúvida, não entendi, estou surpreso com isso, né? Então, olha a utilização do ponto de interrogação. Não tem nenhuma escrita, apenas os sinais de pontuação, apenas o ponto de interrogação. E nós entendemos que o personagem ficou com dúvida, ele não entendeu. Viram o quanto é importante o ponto de interrogação dentro da história? Vamos para outro, o ponto de exclamação. Como nós sabemos, ele expressa sentimentos, não é? Ele é empregado no final das frases exclamativas, que expressam emoção, surpresa, admiração, indignação, raiva, sustos. O ponto de exclamação e o ponto de interrogação juntos, como vimos, nesse caso, o anunciador pretende realizar uma pergunta carregada de emoção. Então, quando tem o ponto de exclamação junto com o ponto de interrogação, o personagem, né, ele está fazendo a pergunta cheia de emoção, uma dúvida cheia de emoção. Olha um exemplo. Você gosta mesmo de sorvete? Assim, está perguntando, mas assim, com surpresa, né? Então, aí, nós temos um exemplo do uso de ponto de interrogação com ponto de exclamação. E na tirinha, vamos observar. Essencial à vida de todos os seres vivos começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? Olha aí, bem nessa frase nós temos aí o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, perceberam? Como você conseguiu errar essa? Por que está fazendo essa pergunta? Por que tem o ponto de interrogação e exclamação? Porque ele ficou surpreso. É óbvio que é água a resposta, né? O que você colocou na prova? Amor. Amor é muito importante, filho, mas o essencial à vida dos seres vivos é mesmo a água. Precisa dos dois, disse o filho, né? Com amor a gente vive, com a água a gente sobrevive. Então, observaram o ponto de interrogação e de exclamação dentro da tirinha? Nós vimos aí que ele fez uma pergunta com emoção, com sentimentos, né? Além da exclamação, nós temos as aspas, o sinal de pontuação muito utilizado na produção textual para enfatizar uma palavra ou expressão, além de indicar citações. Por exemplo, após encontrar o vaso quebrado, minha mãe disse, muito bonito, o que você fez? Vimos que a palavra bonito está entre aspas, que é para chamar a atenção àquela palavra. Lá naquela tirinha que a gente observou, também apresenta uma palavra entre aspas. No segundo quadrinho nós temos a palavra água. Por que ela apareceu entre aspas? Para ter destaque, né? Apresentou a palavra destacada, porque era uma palavra, a resposta daquela pergunta, que era uma palavra essencial para os seres vivos, no caso, água, né? Então, era uma palavra que precisava ser destacada. Conseguiram entender? Observaram o quanto é importante os sinais de pontuação dentro da história em quadrinho? Ela nos auxilia a entender melhor a história, a emoção que a história vai nos passar. Então, hoje, nós podemos concluir que os sinais de pontuação é muito importante para a compreensão das histórias em quadrinhos. Certinho? Entenderam? Gostaram? Espero que sim. Aguardo vocês na próxima aula. E não esqueça que o nosso material está disponível na plataforma Palmas Homeschool. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.